Então estamos chegando na última palestra do primeiro dia do BCB Experience 2022, um oferecimento de... Tanto faz. A gente vai falar nesse momento, só para fazer uma retrospectiva, né, para quem não estava aqui desde a primeira. A gente teve o Diogo Sevilho falando sobre consumo responsável. A gente teve Felipe Januzzi falando sobre cachaça e Brasil. E agora a gente tem Thiago Negro falando sobre a construção dos aromas. Esse rapaz aqui que é um especialista no tema, mais um que sabe o que está falando. Então, vou passar a palavra aí. Queria agradecer você pela presença, ilustre presença, consegui tirá-lo do interior para vir aqui palestrar para vocês. E como vocês podem ver, ele tem aqui alguma surpresinha para degustação, tá bom? Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu não sou mesmo muito de sair do interior. Peguei gosto disso, não quero mais sair de lá e é isso. Assim. Bom, eu sou o Thiago Negro, fazem 22 anos que eu trabalho na área de bebidas. A gente se conhece há algum tempinho já, fazendo eventos lá atrás. Eu venho também de trás do balcão e fazem 6 anos que eu migrei para a indústria, né? Mas eu saí um pouquinho da indústria clássica, ali que era normalmente a gente ir para a indústria das bebidas mesmo, dos destilados, Pernod, Diageo, enfim, todas essas. E eu fui para um lugar que era para Carry. Carry é uma casa de aromas e ingredientes que desenvolvemos para muitas marcas. E aí, a partir disso, eu me apaixonei por esse tema, né? A construção de aromas. Então, eu vou voltar um pouquinho para vocês. A gente vai começar falando para a gente construir toda essa linha de raciocínio aí, tá? Desde que o tempo é tempo, a gente entende que o aroma é parte principal da nossa vida, né, de entender que era luta ou fuga. Então, quando os homens da caverna entendiam que sentia aquele aroma, aquele cheiro muito forte que exalava ali, eu posso comer ou não, né? Então, essa construção, a interpretação do aroma, desde sempre para a gente é vivido, mas a gente não tinha a ciência disso, né? A gente não conseguiria explicar, a gente não sabia o porquê. A partir do século XX, na virada do século XX, começaram a ter estudos mais profundos sobre os aromas, né? Como se constrói, o porquê. E aí começou a se identificar os aromas artificiais. E como se fazia isso, né? Que é a partir dessa cadeia de moléculas do oxigênio e hidrogênio. E aí começaram a se entender a percepção de notas florais, notas quando você aquecia, quando você esfriava, com tempo de maturação. Tudo isso começou a se perceber, essas notas que você falava, não está vindo daquele ingrediente, né? A partir de outras moléculas eu consigo adquirir aquele sabor. Como? Eu estou tentando fazer só um resumo para a gente começar a chegar numa parte que eu acho que vai ajudar muito na criação de coquetelaria, tá? Basicamente, a gente vai falar sobre alguns aspectos. O primeiro é gosto, tá? O gosto é o que a gente percebe na língua, tá? Não é nada mais do que gosto de maçã, gosto de cebola. Gosto é os sabores básicos. Alguém já teve essa aproximação com sabores básicos? Pode falar, falei. Doce. Esses daí são alguns: doce, ácido, salgado, amargo, umami. O ácido é bem clássico, né? Desde o colégio, desde criança, a gente reconhece o que é o ácido, né? Ácido ou azedo, né? É quando você tem alguma coisa que tem um pH abaixo de 7, você já consegue identificar essa acidez. Doce
é o que também a gente, desde pequeno, já tem essa referência. Salgado. Umami é um sabor, é um cientista japonês que descobriu isso, né? Ele tem qual é a tradução do umami? É gostoso ou saboroso, né? Isso é a tradução do umami. Então é aquele sabor gostoso. Ele é muito rico em tomate, em cogumelo, em queijo parmesão. E isso sempre foi produzido, né? Desde sempre que foi produzido parmesão, ninguém sabia que gosto era aquele, né? Ninguém conseguia identificar. E anos depois entenderam que era o umami. O umami ele está muito ligado na culinária japonesa porque se trabalha muito com alga e esses tempos de cozimento diferente que realça esse sabor. Tem dois gostos que ainda é discutido muito ainda na academia, né? Que seria o óleo augustus e Kukumi. Esses dois gostos ainda não entram em consenso, né? O óleo augustus é o sabor de coisas oleosas. Quando você come, sei lá, uma manteiga, você sente aquela oleosidade. Não é só uma percepção de peso, de estrutura, mas é um gosto mesmo. Então tem uma linha de pesquisa que entende que isso é um gosto, tá? Mas isso ainda não é por toda a comunidade científica, ainda taxam como gosto ou não. E o Kukumi, normalmente a gente não tem isso muito construído aqui. Normalmente o shoyu de fermentação mesmo, natural não, de longo tempo, né? O shoyu de longo tempo mesmo de fermentação, ele é muito rico em Kukumi. Aqui na nossa região, nas Américas, acaba não tendo muito esse Kukumi, mas é um sabor também muito saboroso, né? Um gosto muito saboroso, muito rico, né? Isso daqui eu trouxe só para a gente começar também a entender o que são, quando a gente fala de gosto, se basear em gostos básicos, sabores básicos que a gente sente na língua. A gente tem receptores em toda a língua, né? Que você tem esses receptores. No fundo da língua você tem os bulbos maiores, na frente da língua você tem vários pequenininhos e na lateral você tem alguns cortezinhos. Qualquer hora olha no espelho que vocês vão ver que tem umas bolinhas no fundo da língua. Tem algumas pessoas que têm um pouco mais alta. E ali dentro tem os bulbos que ficam as suas papilas gustativas, né? Que vai identificar. Não, nunca li nada até hoje, até onde eu conheço, acho que não. Mas nunca também vi nenhum estudo muito profundo sobre esse tema, né? Tem pessoas que vão ter mais percepção, menos percepção, e conforme também a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a sensibilidade, né? Ela ganha uma gama maior de memórias olfativas, de sabor, mas ela perde um pouco mais a sensibilidade, né? Mas isso também a gente tem muitos receptores. Então, até para você perder mesmo significativamente, demoraria muito mais, né? Acho que seria muito importante também trazer uma curiosidade que eu acho que é bem legal para vocês, assim, para quem trabalha ali na coquetelaria. O ácido, ele em temperaturas baixas, você sempre vai vai destacar mais ele. Então, quando você está fazendo um coquetel e aí está com pouco gelo e ele tem uma carga de acidez, você percebe quando você coloca mais gelo, ele realça mais, né? Então, isso na indústria a gente usa muito para fazer algumas degustações e corrigir alguns sabores. Então, quando eu trabalho com temperaturas diferentes, eu consigo realçar a acidez, né? O doce, em altas temperaturas, também, quando você eleva a temperatura, ele também vai realçar. Então, sei lá, faça um teste, pega um achocolatado, desses de supermercado mesmo, Toddy, Nescau, qualquer um desses, faz aquela diluição que você gosta, experimenta, esquenta ele ali, 1 minutinho no micro-ondas e experimenta ele de novo. Vocês vão ver que a sua percepção de doce está aumentando. Isso eu acho que também, para algumas aplicações de coquetelaria, isso ajuda bastante.
né? Alguns truques na manga que você pode ter para algumas aplicações. Assim como realçar o doce com uma nota de sal, que faz um pouco... Algumas pessoas fogem, mas dá uma olhada em algumas embalagens de produtos do supermercado, você sempre vê alguns produtos que tem uma carga de sal ali, tem alguma pegada de sal, para isso, porque ele vai realçar algumas notas ali dentro. Então, muitas vezes, você está fazendo um drink que ele já é um pouco mais adocicado, o porquê não trazer um toquezinho de sal? Tem uma palestra muito legal que está no YouTube, do Tony, tá ainda no Mentes Brilhantes. Dá uma pesquisada, ele fala cada gota é um coquetel, alguma coisa assim, sobre sal, sobre composição de usar sal na coquetelaria. Vale muito a pena essa palestra, tá? E outro ponto também, os gostos doce e amargo, se você colocar ele na medida correta, eles se equilibram. Nada mais é do que um Negroni, né? Do que quando a gente toma um Negroni, ele está muito bem equilibrado. Quando você pega um Campari, um bitter ali, ele está muito bem equilibrado por causa disso. A quantidade de açúcar. Sim. Para conseguir equilibrar. Isso é uma tática que vocês podem usar assim, para desenvolvimento de coquetelaria, que eu acho que é fantástico. Assim. Que isso é muito usado na indústria, por que não a gente usar no nosso dia a dia? Né? Seguindo nossa linha, a gente só falou até agora de gostos. Né? Se baseando em cima dos gostos básicos. Aroma que a gente começa agora a ir mais na praia. Deixar aqui quando tiver perguntas. Ah, perfeito. Aqui, pessoal, então quando vocês precisarem, aqui, os aromas. Isso daí que para mim mais me fascina. Então, quando a gente fala de gosto, sabores básicos, tá? Os gostos básicos. Confunde na fala, né? Mas quando a gente fala de aroma, é toda essa construção aromática que vai identificar um produto, que vai identificar aquilo. Então, bem basicamente, tá, pessoal? Se eu pegar uma cebola e uma maçã, na construção molecular dela é a mesma coisa. O que vai me diferenciar é a carga aromática dela. Quando eu mordo ela, ali tem os voláteis, né, esses ésteres, que vai me identificar que isso é uma maçã. Isso é uma maçã verde, isso é uma cebola. Porque em construção, ela tem fibra, ela tem toda a construção de textura bem parecida. Né? A única diferença é que uma tem camadas ali, mas em questões de mastigação, você vai ter quase a mesma estrutura. Então, quando a gente fala de aromas, você identifica pelo seu bulbo olfativo, atrás, entre a boca e o nariz, tem uma ligação que fica, parece uns pelinhos, que ele faz toda a identificação e faz a tradução para o seu cérebro do que aquilo é, do que aquilo está chegando. Né? Isso é uma maçã. Então, acontece na hora da mastigação e na hora que você pega algum produto e sente o cheiro, né? Você abre ali a garrafa de gin, quando chega nova no seu bar, você sente aquela identificação, fala, aqui tem tal coisa. Quando você vai para a boca, o que ele faz? Quando você fecha, faz essa retro nasal, que você vai identificar aqueles sabores. Por isso que é muito complexo quando você está resfriado, você não sente gosto de nada. É por isso, porque tá com muito muco nesse bulbo olfativo, e aí você não vai conseguir identificar nada, né? Isso é bem básico, tá? Convido vocês a buscarem mais, porque é um mundo fantástico. A parte de aromas é um mundo fantástico. Bom,
Sendo mais específico, é uma combinação de odores, odor e sabores básicos. Então, quando a gente vai falar sobre aroma, é sempre eu tenho que compor para conseguir chegar naquele sabor, né? É muito difícil eu chegar com ele sozinho. Uma brincadeira que vocês podem fazer, que eu convido vocês a fazerem, até com outros amigos, pega um pouquinho de canela em pó, mistura um pouquinho de açúcar, pede para a pessoa, para um amigo, para um familiar, tapar o nariz e colocar na boca. Sem a pessoa soltar o nariz, falar para ela e falar para você o que ela está sentindo. Ela não, dificilmente, se ela tiver com o nariz bem tapado, ela não vai saber que é canela. Ela vai sentir a nota terrosa que a canela tem, o açúcar, né, porque você misturou ali com açúcar, vai sentir doce, mas no primeiro segundo que ela soltar, já vai vir essa carga aromática. Então, entenda que o quão importante é um bom aroma para a sua bebida, para o seu prato, para o que você vai usar, né? Isso daqui também eu acho que é bem legal para a construção de coquetelaria, né? Isso a gente usa muito na indústria, entendendo o que é essa pirâmide olfativa, né? As notas de saída, as notas de coração ou corpo e as notas de fundo. Então, quando a gente entende as notas de saída, são aromas mais leves, são muito voláteis, né? Então, quando eu vou construir alguma coisa, eu preciso fazer a perfumaria, né? Eu jogo espremo um pouco de bitter por cima, eu espremo uma casca de laranja, eles são aromas muito voláteis, ele ganha o ambiente muito fácil, né? Mas ele também se perde, ele vai embora muito rápido. Então, para eu construir muitas vezes uma receita, eu pensando nessa construção de cada passo, vai fazer muito mais sentido para mim, né? Assim como as notas de fundo, pensa em alguns whiskies mais clássicos que você já provou, que tem aquela nota de carvalho, que ele fica assim, do primeiro gole ao último gole, você vai ter a nota de carvalho, né? Então, se você passa a entender que sempre vai ter camadas em tudo que você vai consumir, e você pode representar isso num coquetel ou usar ao seu favor, isso é uma ótima vantagem, tá? Uma das outras coisas que eu uso muito para desenvolvimento de algumas receitas minhas, foi até no slide anterior, usar baunilha. Notas de baunilha é muito legal porque você traz corpo para a bebida, né? Quando você usa uma quantidade muito baixa, um xarope, sabe, aquela essência de baunilha, qualquer coisa, mas uma quantidade muito baixa, ele tende a trazer corpo, ele traz mais estrutura para sua bebida. Então, quando aquele coquetel está muito, ele não chega a ser tão complexo, ele está muito leve, ele não tem uma presença, ele não tem peso na língua. Quando você traz essa nota, essa pitadinha de baunilha, ele tende a trazer corpo. E normalmente realça também o doçor. E isso é bem legal, né? E você não está usando mais uma carga de algum tipo de açúcar. Bom, outros desenvolvimentos no campo de taste, né, de gosto, é muito interessante entender que a influência faz total sentido. A imagem que esse slide anteriormente ele tinha o barulhinho da latinha abrindo. Imagine só, vocês aqui, vai aqui no quiosque, pede uma Coca-Cola, e qual é a primeira coisa que vocês esperam que faça quando vocês peguem o refrigerante? Isso é taste, né? Isso é sabor. Se você não tem essa experiência, normalmente você nem toma, né? Você fala, isso aqui tá errado, isso aqui não tá bom. Quando você pega o biscoito creme cracker, aquele biscoitinho água e sal, se ele não dá aquela quebradinha, você sabe já que não tá bom. Então isso também faz parte de taste, né? Toda a experiência conta, e conta muito. Quando a gente passa a entender que o sabor, tudo isso está muito ligado,
a gente entende que não adianta só eu mexer em nenhuma coisa. Eu preciso que tudo acompanhe, né? A gente também descobriu também que há também receptores, né? Há papilas gustativas dentro do pulmão, mas eles até hoje só identificou que tem papilas gustativas do gosto amargo, né? Só consegue identificar gosto amargo. Isso é bem clássico quando vocês, acho que todo mundo aqui já teve uma experiência de chegou em algum lugar que estava com um cheiro muito forte que até amargou, você falou, nossa, amargou minha boca, né? Tava com aquele aroma muito forte no ambiente e acaba amargando por causa disso. Existem esses receptores também dentro do pulmão. E um dos campos que é o mais principal, que é a nossa memória de sobrevivência, né? Memória de taste. Então, alguns alimentos, algumas coisas, a gente já é ancestral. A gente já sabe que aquilo... Então, alguns alimentos de cores X, você já sabe, tende a não comer, porque você sabe... Alguma coisa te dá ali dentro e fala, não, é melhor não comer isso, porque isso não vai fazer bem, né? Juntando com o aroma, sei lá, de carne estragada. Quem já teve essa possibilidade de sentir cheiro, você já... Eu não vou arriscar colocar aquilo dentro da minha boca já, né? Eu nem preciso. Já estou sentindo esse aroma, então eu já não quero. Então, usar isso ao nosso favor. Quando a gente coloca isso de memória também, memória olfativa, isso dá um clique que é muito legal para desenvolvimento de produtos. Então, quando você fala, basicamente, romã, a gente teve pouca ou quase nenhuma ligação com romã desde pequeno, né? A gente passa a ter uma ligação com romã. Hoje em dia, as gerações de agora estão começando a ter romã em feira livre, em alguns outros lugares, mas pelo menos quando eu era pequeno, eu nunca tinha visto uma romã na vida, né? Então isso livra muita gente de sabores, e isso, a partir disso a gente pode construir, né, essa relação. Mas no contraponto, eu acho que todo mundo aqui já teve uma relação com arroz doce, né, desde pequeno. Então, por que não construir alguma bebida, alguma coisa com essa memória olfativa? Que, diferente de alguns outros povos, até da América Latina, não tem. Então, lembra muito como a gente tem essa carga de memórias olfativas, isso ao seu favor. Que muitas vezes a gente tende a seguir muito um padrão europeu, muito um padrão asiático, mas que a gente não tem essa construção de proximidade com esses sabores, né, com esses aromas. Pensa para chegar mais próximo. Isso é uma possibilidade também, tá? Bom, e o último seria o sabor, né? O sabor é a experiência que está sendo consumido aquele ingrediente. Então, tudo que requer nessa experiência, o aroma, o gosto, o ambiente, tudo isso vai te dar o gosto, o sabor. Tudo isso a gente traduz como sabor. Ele não é uma coisa única, né? Ele não é fechadinho. Ele tende a ser todo esse ambientação. Umas coisas também que eu acho que é importante, eu vim aqui muito para falar sobre a necessidade e o entendimento do que é um aroma. Isso é uma lei, tá? A lei que rege a nossa região, o Brasil. Cada país vai ter sua legislação e vai ter suas determinações. No Brasil, a gente tem 3 categorias, que é o aroma natural, idêntico ao natural e o artificial. Em alguns países não existe o idêntico ao natural, só existe artificial e natural, tá? Como que a gente entra nesse aspecto de aromas? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o porquê também existe e o porquê é necessário de um aroma artificial. E a gente vai entender até que nem sempre o natural é o melhor que a gente pode usar para o nosso ingrediente. Porque muitas vezes ele não vai ser o suficiente, né? Fatores que também eu gosto de trazer isso, eu acho que
para quem está no dia a dia ali, é legal saber. Isso a gente usa dentro da indústria, isso com os aromistas, que é momentos de degustação e como a gente vai degustar um aroma. A gente só tem 2 degustações por dia, uma entre café da manhã, na hora que você chega na empresa, e até a hora do almoço, nem tão perto do café da manhã, nem tão perto do almoço. Por quê? Porque você não é nem para você estar super cheio, tipo, acabei de tomar café da manhã, nada vai me satisfazer, e eu também estar com super fome, sabe? Tô próximo ao horário do almoço, nossa, tô morrendo de fome, tudo vai ser bom. Desculpa. Outra coisa também, a gente nunca degusta sozinho. A gente sempre degusta em 3 pessoas, no mínimo. Por quê? Eu, Thiago Nego, eu tenho uma sensibilidade a pimenta. Tudo para mim com pimenta, eu percebo muito fácil. Tudo que tem capsaína, para mim, realça muito fácil. Já o meu chefe, ele ama pimenta. Então, para ele, tá tudo sempre sem pimenta, as coisas. Ah, não, daria para aumentar. Então, para entender, quando a gente degusta algum ingrediente novo, algum desenvolvimento novo, é sempre em 3 para isso, para a gente conseguir equilibrar. O humor vai fazer total diferença. Sabe aquele dia que você acordou, deu aquele topada com o dedão no canto da cama, o cara te fechou no trânsito, choveu, você não estava preparado, chegou molhado no bar, tudo isso vai influenciar. Nada aquele dia vai ser gostoso. Dificilmente você vai tomar alguma coisa, comer alguma coisa e vai falar, nossa, é a melhor coisa da minha vida. Então, entender que quanto mais pessoas, quando a gente trabalha pelo menos na degustação com 3 pessoas, pode existir essa pessoa que deu a topada do dedão. E também pode existir aquela pessoa que foi um dia maravilhoso para ela. Os passarinhos cantaram, chegou cedo no trabalho, ganhou uma promoção, tudo isso está tudo maravilhoso. Então isso daí também vai equilibrar, né? O momento do dia, como eu falei, contaminação. Isso daí é uma coisa que deixa mais maluco. Na hora da degustação, a pessoa... quando eu trabalhava com bar e eu estava começando a pesquisar essa parte de aromas, a gente estava desenvolvendo um cardápio novo, e aí chegava e falava, tal drink tá aqui, aí a pessoa fala, não, usa o meu copo aqui mesmo. Puta, não dá para usar. Tipo, vamos lavar, tira esse copo daqui, porque se eu colocar a bebida aqui, vai ter contaminação, né? O sabor que tava dessa bebida vai ficar ali, né? Ah, não, mas eu jogo aqui, já tá limpo. Não. Se a gente está degustando, é uma outra coisa. A gente tem que chegar em um outro lugar. Toma cuidado mesmo com os utensílios que você vai usar para não ficar trazendo carga aromática, carga de gosto para dentro da sua bebida, né? Para dentro do seu prato. Influência da argumentação, uma coisa também que é clássica, que é, na hora da degustação, todo mundo quieto, né? Todo mundo degusta, todo mundo se identificou, todo mundo já tem o seu... E aí a gente começa normalmente pela pessoa que tem menos desenvolvimento na área. Por quê? Porque ela não vai ser influenciada pelos mais velhos. Então eu quero saber realmente o que você gostou, o que você sentiu. Puta, eu nunca fiz isso. Ótimo. Só me fala o que você sentiu. Eu não gostei. Por que você não gostou? Por causa disso, daquilo outro. Ótimo. E aí, assim a gente vai fazendo a sequência até a pessoa mais experiente do ambiente. Para isso, para você realmente saber o que está acontecendo, né? Realmente ter um entendimento do que... Ou também folha descritiva. Folha descritiva é bem legal também. Cada um pegar sua folhinha, anotar e no final dar uma lida ali. Isso ajuda bastante. Ordem da degustação. Produtos com cargas mais pesadas, produtos à base de leite, eu vou sempre degustar por último do que um produto à base de suco, né? Ou de água, ou de chá. Então, tentar entender isso. E também trabalhar com... Não vou degustar 10 produtos no mesmo dia. Não tem como. Vai bagunçar tudo, não rola. Se a gente quer fazer uma coisa mais pontual, mais séria, mais focada, vamos degustar, sei lá, 4 antes do almoço, 4 depois. Dá para fazer uma coisa mais espaçada, mais focada, mais
realmente controlada, que só tem benefícios para a gente. E a sensibilidade individual, como eu falei para vocês, de pimenta, né? Para mim, pimenta sempre vai aparecer. E para outras pessoas, assim como sal, açúcar, enfim. Bom, isso daqui eu trouxe para vocês também, dentro do site da QR, depois se vocês quiserem, QR.com. Isso daqui a gente lança todo ano, que é o Taste Charge que a gente vai apresentando todo ano. Então, os sabores, são os 15 sabores dos últimos 5 anos, né, que mais apareceu produtos no mercado, né? E o último aqui, Emerge, são os sabores com maiores sabores que cresceram no último ano, de produtos na categoria de bebidas, tá? Na categoria de água e produtos gelados. Isso é bem legal que a gente não está focando aqui em uma categoria, em bebidas destiladas, não. Tudo que apareceu no mercado que é dessa categoria de bebidas geladas, tá aqui. Então, produtos apareceram de pepino, lima da Pérsia. Começa a dar uma reparada nisso. Isso ajuda muito no desenvolvimento de cardápio, tá? De vocês pensarem o que está acontecendo e as próximas tendências. Isso aqui, ó. Qual que é o site? É kerry.com. Coloca .com. Que lá vai ter... A gente lança todo ano esse Flavor Charts para várias categorias diferentes, né? Bom, a gente vai contar uma história aqui para depois a gente ir para uma degustação. E aí eu queria muito a ajuda de vocês. Vocês sabem que país é esse? Eu acho que dá para ler até ali. Alguém consegue? Alguém? Hã? Madagascar. Sabe o que eles são os maiores produtores do mundo do quê? Disso daqui, ó. Alguém reconhece o que é isso? Pega o microfone aqui, que senão ele vai brigar comigo. Pode falar. Baunilha? Sim. Madagascar é o maior produtor do mundo de baunilha. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês para a gente entender a importância do aroma e suas variáveis. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Madagascar é o maior produtor, ele fica no continente africano, fica um pouquinho distante daqui, porque ele fica do outro lado, né, do continente africano. E aí, vamos pensar que o terraço do sorvetão, o ano passado, ele decidiu que ele queria fazer um sorvete de baunilha. E ele queria usar a baunilha verdadeira, a fava de baunilha. E o ano passado foi uma produção maravilhosa. Choveu na medida certa, teve sol na medida certa. E aí a produção de baunilha, que é uma orquídea, que é super complexo produzir ela, eles conseguiram produzir e ficou $1.000 o quilo da fava de baunilha. Pô, o terraço do sorvetão falou, não, beleza, eu consigo, eu uso pouco também a baunilha, eu uso bem pouquinho a baunilha no meu sorvete, então dá. Beleza, então vou produzir meu sorvete aqui de baunilha, lindamente, todo mundo amou, né? O ano passado, a sua produção de sorvete de baunilha, o de creme, né? O famoso sorvete de creme. E aí, esse ano, ele falou, vou fazer de novo, né? Meu sorvete de baunilha, que já virou um clássico aqui na cidade, todo mundo ama, mas teve algumas chuvas muito pesadas e saiu sol na época errada, em Madagascar, esse ano. E aí a produção, que era $1.000 o quilo, ela passou para $10.000 o quilo da baunilha. Será que o terraço do sorvetão vai conseguir comprar? Ele vai conseguir produzir na cidadezinha dele pequena, na cidadezinha onde eu moro lá? Ele não vai conseguir, vai ser muito difícil para ele conseguir produzir, né? Então, para esse produtor também não ficar sem nada, sem nenhuma produção,
começou a se trabalhar muito mais o desenvolvimento de aromas artificiais e idênticos ao natural. Por esse motivo. Porque era muito difícil, né? Para esse pequeno produtor, para esse pequeno sorveteiro, eu consegui ter um produto que ele conseguia atender. E aí ficava sempre restrito a um grupo muito pequeno. Então passa a se produzir também a aroma. Antigamente, eu estou com vocês nesse aspecto. Antigamente era sempre muito ruim. Hoje em dia, isso caiu por terra. Pode confiar. Vocês consomem produtos muitas vezes com aroma artificial e passa totalmente despercebido. Por quê? Porque a qualidade hoje em dia das matérias-primas, a qualidade desse produto é muito melhor do que antigamente. E muitas vezes não tem como usar um produto de carga natural para desenvolver um produto. Vamos fazer um outro exercício aqui. Imagine um chiclete qualquer que vocês, de sabor baunilha. A carga aromática da baunilha é muito baixa. Ela é muito baixa para você conseguir ter aquela mastigação ali do chiclete por muito tempo. E seria um custo muito alto. Então, se eu trabalho com uma carga de um produto artificial, ele vai conseguir me corresponder melhor. E também desmistificar uma coisa também. O que é aroma natural? A gente tinha lá a legislação, tudo aquilo que a gente extrai do ingrediente in natura. Então, baunilha, eu pego a vanilina, né? A vanilina, que é o que a gente identifica como baunilha, aquele aroma de baunilha é a vanilina. Que quando eu faço um aroma artificial, é tudo aquilo que eu não tenho na natureza. Tudo aquilo que não consigo identificar na natureza. Ah, nego, mas você está me falando que existe aroma artificial de baunilha. Como funciona isso? A diferença eu extraio a etilvanilina. O que é a etilvanilina? Putz, eu acabei não trazendo, deveria ter colocado aqui. Mas na molécula, ela é um octógono, né? Ela é construída e sai um pezinho em cima, que dá a vanilina. Quando é etilvanilina, eu coloco 2 pezinhos, eu preciso de punch, eu preciso de potência de sabor. Então, a etilvanilina não existe na natureza, né? A vanilina existe. Então, todos esses aromas, quando você fala artificial, são aromas que não existem na natureza. É a única coisa. A diferença do artificial e do natural. Tudo aquilo, tipo tutti-frutti. Tutti-frutti é um aroma que todos nós aqui conhecemos, correto? Todo mundo já teve alguma experiência. Se a gente sai daqui, chega ali no estacionamento, acha uma plantinha que tem um aroma de tutti-frutti. Você fala, nossa, isso é tutti-frutti. E aí faz todas as pesquisas, se identifica. E aí, a partir desse momento que todo mundo conseguiu sintetizar essa molécula, agora sim eu sei que existe o aroma de tutti-frutti. Aroma natural de tutti-frutti. E uma brincadeira que eu acho que dá para vocês fazerem também no bar, que é super simples, tutti-frutti. Se vocês pegarem xarope, é bem fácil, assim, xarope de banana, xarope de laranja, algum xarope de laranja e baunilha, mistura os 3 em partes iguais, vocês vão ver que sai o tutti-frutti. Isso os aromas é o jeito mais fácil de construir um tutti-frutti. Normalmente as pessoas colocam frutas vermelhas, colocam um monte de coisa. Banana, já estava me perdendo aqui, banana, baunilha e cravo também. Se você conseguir colocar uma notinha de cravo, você tem a baunilha, o tutti-frutti perfeito, tá? Até aí tá tudo bem? Agora tinha, vocês ouviram? Quem tá aqui deu pra ouvir. O barulhinho do refrigerante abrindo. Bom, essa parte a gente já falou. Eu queria, antes da gente encerrar, eu vou convidar vocês, quem quiser, óbvio, a participar de uma brincadeira. Eu trouxe aqui
4 produtos para a gente degustar. Eu queria pedir uma ajuda do Marco aqui para me dar uma mão. Quem não quiser, não se preocupem. Aqui eu trouxe, não vou ficar enrolando vocês, são aromas de baunilha. Mas eu trouxe 4 aspectos de aroma de baunilha diferente, né? Eu trouxe um extrato. Eu trouxe um extrato de baunilha. O que é o extrato? Eu pego o produto in natura, pelo 1 aqui. Mas aí eu não vou falar para vocês o que é o extrato, o que é aroma natural, artificial, idêntico natural. E aí vocês vão degustando e a gente vai conversando aqui. Coloca só um... Tem que tirar essa fita. Já deu para tirar? É melhor arrancar. Só coloca um pouquinho para eles conseguirem dar 2 golinhos. Acho que tá ótimo. Pode ser um pouco mais até. A gente fez uma diluição para vocês com açúcar, tá? É água, açúcar e o aroma. Eles estão todos no mesmo volume para vocês conseguirem se identificar bem. E Já pode provar? pode, mas deixa um pouquinho para vocês compararem com os outros. Deixa sempre um pouquinho, pode provar, mas deixa o próximo para vocês compararem. O ponto aqui também, para vocês identificarem que é isso. Eu estava falando de outra coisa, desculpa. Eu estava falando do extrato. O que é a definição de extrato? Tem um produto como a baunilha. Eu pego toda a carga aromática dela, toda a molécula dela, eu vou condensar ela e vou colocar ela numa solução aí à base de álcool, à base de alguma coisa para ser o meu veículo, né? Isso é um extrato, né? O aroma, a gente tem uma capacidade, a gente é um dos bichos que tem a menor capacidade de identificar aromas, né? A gente identifica pouquíssimos aromas. É uma quantidade muito baixa. Então, como eu falei para vocês, baunilha, o que a gente identifica da baunilha é a vanilina, que é a carga aromática maior. Então, quando a gente degusta ali, normalmente é a vanilina que você fala, isso é a baunilha. E isso, aroma natural, eu vou extrair só essa, de toda a cadeia da molécula, eu só extraio a vanilina. Eu só tiro a vanilina e uso a vanilina. Então eu condenso, né, toda essa parte e vou só usar a vanilina. O artificial, eu pego e construo isso dentro do laboratório, a carga de etilvanilina. Então eu trago mais uma ligação ali de carbono para fazer esse punch de sabor. Já estamos em qual? No segundo? Desculpa aí. Já foi bom. Esse aqui atendia bares aqui, ó, com 500 negros. Hoje em dia não consegue abrir uma garrafa. Fazia evento para 5 festa da Poli, do curso da Poli da USP. Tocava 50 bartenders. Hoje em dia... São 4 copinhos. O primeiro é... Quem que já tomou aí já? Quem quer falar? Falem comigo. O que vocês acharam? O que você sentiu? Eu achei que não tinha cheiro de nada. Tinha gosto de adoçante. E que se fosse pra eu chutar, eu diria que esse primeiro é o artificial. Nossa. Vamos lá. Vamos chegar no próximo. É incrível isso. E aí, quem quer falar mais também? Vamos, pessoal. Me ajudem. Fala aí. Não, fala o primeiro. Fala... Concordou? Alguém mais? Falem comigo. Eu me sinto carente aqui. Muito obrigado.
gosto Microfone. mais forte. O segundo eu achei o gosto mais forte, mais marcante. E o primeiro, o que você achou? Mais fraco e sem cheiro também. Sem Também? aroma. E se fosse pra chutar já assim de bate-pronto, Eu acho que o segundo é mais artificial, por ser mais intensificado o sabor. sim, Muito forte. interessante. E aí, o que você achou agora do segundo? Concordo com ela, o aroma é mais intenso, mais presente, o sabor também é mais intenso. Mas eu continuo com aquele aspecto de gosto de adoçante. Então, Sim. ainda não vou dizer que eu acho que é o natural. Mas também não, o que ela falou faz sentido, de por ser mais intensificado, ser mais artificial. Normalmente o que é natural é mais sutil, né? Essa daí a gente fez uma solução, tá? É uma solução que a gente colocou mesmo açúcar, colocou água, fez uma diluição. Eu achei que o segundo, ele tem um gosto mais lácteo, ele lembra mais uma baunilha de um sorvete. Por isso que eu achei que ele é artificial. O primeiro ele lembra mais natural porque ele é mais suave, mas o segundo traz uma nota láctea no fundo. Agora vocês estão degustando o terceiro já, né? Então, ele lembra sorvetinho McDonald's. Lembra muito um lácteo. Já não tem mais joelho pra isso, não. Eu perguntei pro Marco se eu podia trazer uma experiência pra vocês. Ele falou que sim, então. A outra experiência era pra gente construir um aroma, né, que talvez numa próxima oportunidade a gente construa. Que é bem divertido também fazer os arominhas, misturar coisas para chegar no aroma. E isso é legal porque dá para chegar e fazer isso dentro do bar, sabe? Identificar os produtos que você quer, ou dentro da cozinha, né? Enfim. Pode falar? Por favor. Esse terceiro, ele me lembrou bastante o gosto de adoçante stevia. Ele trouxe uma lembrança de stevia, aquela Coca-Cola artificial que a gente faz em casa para testar. Sim. Tem bastante gosto de stevia. Interessante. Ele me lembrou um pouco o gosto de flor no final, assim, uma coisa meio... Parecia que no final eu tava comendo uma florzinha, assim. Então, não sei, eu chutaria que esse é o natural, por enquanto. O último. O terceiro. O tiozinho aqui já tá muito cansadinho já. Vamos. Todo mundo já pegou os 4 já? Bom, vamos chegar nos finalmente, então. Quem acha que o primeiro foi artificial? Levanta a mão. 2. Quem acha que o primeiro foi aroma natural? O extrato. Quem acha que o primeiro foi o extrato? Extrato. 2 artificiais. 2, 3. Extrato. Bom, eu não vou ficar enrolando muito vocês aqui, não. Vamos lá. O primeiro é o extrato de baunilha. É toda essa cadeia da baunilha, né? Toda a estrutura, a cadeia da molécula da baunilha. Essa nota sutil, ele carrega muita coisa, né? Então, ele vai trazer toda essa construção. O segundo é o aroma natural de vanilina. O terceiro é o idêntico ao natural. Aqui no Brasil, quando a gente determina o idêntico ao natural, é o quê? Para construir um aroma, eu tenho em média ali, sei lá, 15 tipos, ingredientes, né? Tenho 15 moléculas diferentes, muitas vezes. E aí, se eu coloco uma só, ele passa a ser idêntico ao natural, né?
Se eu estou construindo ele para ser o natural, mas eu coloco uma artificial, ele passa a ser idêntico ao natural. E o último é o artificial. O último. Então, queria trazer para vocês só essa reflexão que só para a gente tomar cuidado muitas vezes com essa história do natural, artificial, que nem sempre, uma coisa que a gente discute muito, nem sempre o natural vai ser o melhor para a nossa composição. Ele pode ser bom para muitos pontos, mas para a nossa composição de sabor, nem sempre o natural é. Tá? Eu queria agradecer vocês, deixar essa frase que para mim faz muito sentido, que é: a vida é muito curta para ter um sabor só preferido. Experimenta, escolhe, degusta, se joga e se permitam a olhar para outros lugares também, além do balcão, tá? Eu não sou ativo nada de rede social, mas me falaram que precisava colocar isso. Se precisar, enfim, entre em contato, fiquem à vontade. Eu sou muito mais sociável falando pessoalmente do que... Pessoalmente. do que pessoalmente. Mas obrigado, pessoal. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pode sim. Na questão da degustação, que você citou a questão da influência, eu fiz um curso há um tempo atrás, também na área de barista, e aí eu, depois de muito tempo, encontrei com a criadora do curso, porque ela não aplica o curso ela propriamente, são professores. E aí o que acontece? Aí eu comentei de uma experiência que a gente tem de degustação, onde é uma degustação às cegas, e ela coloca 4 ou 5 cafés diferentes para a gente poder degustar e falar a experiência nossa de acordo com o que a gente tem de referências. E aí a ideia da degustação, da experiência é essa. E aí quando eu comentei com ela que tinham pessoas que tinham gostado do café tradicional, ela ficou extremamente revoltada. Ela falou assim: meus professores não falaram exatamente o que tinha que falar, elas tinham que ter influenciado o nosso aluno a aceitar o café especial, e não era para ter aceitado o café tradicional. Aí eu fiquei assustado, porque ela tem uma pegada dessa de venda, e nas outras degustações que foram feitas durante o curso, também ela incitou essa questão de você convencer o seu cliente de qual é o melhor café, do que ele vai encontrar naquele café, e não deixar ele ter a própria experiência. Então, assim, é muito esquisito isso. Mas, e também hoje no café você encontra na embalagem já escrito o que você vai encontrar de notas naquele café. Chega a procurar aquilo, mas às vezes você encontra até outra coisa que de repente falou: eu encontrei isso, e você não encontrou aqui, isso também, encontrou outra coisa. Então vai da experiência de cada um e das referências que aquela pessoa tem, né? Então acho que é ruim às vezes você querer que a pessoa encontre aquilo realmente que você falou no produto final, às vezes. Sobre embalagem, eu acho que é importante só porque isso aumenta o repertório. Isso eu acho até legal ter esse tipo de informação em embalagem de produto, porque as pessoas passam a olhar e começam uma margem pequena, mas algumas pessoas vão começar a correr atrás, vão começar a ter um maior repertório, né? Mas influenciar, para mim, eu acho que aí eu já não... Eu quero saber o que a pessoa realmente está sentindo, e aí a gente faz essa tradução, né? As pessoas, quanto mais experiente, ela vai entender o que você está querendo e tentar traduzir para o mundo, esse mundo. Mas você colocar a sua informação ali o mais vívida possível, acho que é a melhor parte, né? E prova que ela ensinou mal também o aluno dela, né? O professor dela também. Além de tudo. Além de tudo, não sei quem é, mas não acho que seja o melhor caminho esse. Alguém tem mais alguma pergunta? Maravilha. Muito bem, então. Então, muito obrigado. Quem vai estar aqui amanhã? Bastante. Vamos ver a grade de amanhã, só para vocês. Vocês já sabem o que vai ter amanhã? Todo mundo?
Deixa eu ver que eu também tô em dúvida aqui, viu? Deu um branco de repente. Amanhã a gente vai ter a Carolina Oda e a Ana Paula Montesso com os 5 principais erros em gestão de pessoas que refletem no cliente. Depois a gente tem a Duda Bonato com processo e progresso criativo. E depois a gente tem a globalização do rabo de galo com Mestre Derivan. Então, conto com vocês aí para amanhã, tá? A gente tem mais uma rodada bem legal de palestras. E depois na quinta-feira tá legal também, viu? Obrigado, gente. Boa volta para casa.